Amados irmãos, a paz do Senhor, aqui é o pastor Hélio Ornelas, pastor da Igreja Metodista Pentecostal, no Morro da Carolina, no Jacatirão do Caxias, congregação Jardim Santa Marta da Forroz, congregação Nova Campinas, Duque de Caxias, para a ministração de mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, classe de adultos da CPAD, primeiro trimestre de 2022, a lição de número 11, Lucas Atos, o modelo pentecostal para hoje. Antes de começar este vídeo, eu lembro os irmãos que sempre são dois vídeos que nós gravamos sobre a mesma lição. Então, temos o primeiro vídeo agora, que nós vamos estudar a introdução e o ponto 1, e depois um segundo vídeo, onde a gente estuda o ponto 2 e o ponto 3, a conclusão. O texto da lição diz: todos foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Atos 2:4. E a verdade prática, a atividade do Espírito Santo e suas implicações na vida cristã são um padrão bíblico adotado pelo crente pentecostal. A leitura bíblica em classe nos diz, está em Lucas 21, Lucas 1, 21, 22 e Atos 2, de 1 a 4. Vamos ler agora Lucas 1. E o povo estava esperando a Zacarias, e maravilhava-se de que tanto se demorasse no templo. E saindo ele, não lhes podia falar e entender o que tivera alguma visão no templo, e falava com acenos e ficou mudo. Atos 2. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então vamos para a introdução da lição de hoje, que diz: Lucas Atos são 2 volumes de autoria do médico amado. Lucas, né? Os relatos são escritos a partir de premissas históricas e teológicas. O que é uma premissa? É um ponto de que se parte para armar, para fazer um raciocínio. Registram que a unção do Espírito Santo que repousava em Jesus também foi concedida à igreja. Desde o Pentecostes, o derramado do Espírito Santo permanece como modelo para a igreja de Cristo. Então nós vamos ver hoje a lição que fala sobre o modelo pentecostal baseado em Lucas e Atos. Lucas nos mostra Cristo cheio do Espírito Santo fazendo a sua obra, o seu ministério, e Atos mostra esse Espírito Santo sendo derramado sobre a igreja. Cristo precisava morrer, subir ao céu e enviar o outro Consolador, o Espírito Santo, para a igreja dele. Vamos então ao ponto 1. O Evangelho de Lucas, o Espírito Santo no ministério de Cristo. Então vamos ver primeiro o que o Evangelho nos diz. O Espírito Santo no Evangelho. Lucas registra os fatos acerca da vida e obra de Cristo. Lucas 1, de 1 a 3, ele diz, né? Outros tentaram, ele escreve a Teófilo, né? Escreveram sobre o ministério de Cristo. Ele também queria escrever, e escreveu baseado em fatos sobre outras pessoas, já que ele não era um dos discípulos. O evangelista enfatiza o papel do Espírito no advento do Messias. A ação do Espírito é percebida na vida do precursor de Cristo, João Batista, na vida de Isabel e Zacarias, seus pais, na concepção virginal de Maria, na vida de Simeão ao conhecer o Messias antes de morrer. O Evangelho ainda ressalta o poder de Cristo em batizar no Espírito e com fogo. Então, a ação do Espírito Santo no Evangelho, nós vamos ver na vida de algumas pessoas. João Batista isso desde o ventre de Isabel e Zacarias, sob a direção, quando Zacarias é avisado pelo anjo que Isabel gravida, ele tem a dúvida, ele fica mudo, depois ele glorifica a Deus no momento onde ele dá o nome de João, seu filho, porque foi direcionado por Deus. Concepção virginal de Maria, porque Jesus é obra e graça do Espírito Santo, né? É fruto do Espírito Santo. E também a manifestação na vida de Simeão, e até, porque não dizer, ele não diz aqui, na vida de Ana, quando Jesus é apresentado no templo. E além dessas colocações, o Evangelho ressalta o poder de Cristo em batizar no Espírito Santo e com fogo. Isso foi uma frase dita por João Batista.
O Espírito Santo e o batismo de Cristo. Ao descrever o batismo de Jesus no Jordão, Lucas informa que, estando o Senhor orando, o céu se abriu, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba, e uma voz do céu dizia: Tu és o meu filho amado. O evento da descida do Espírito e a voz que o identificava com o Filho de Deus tinham como propósito marcar o início do ministério público de Jesus. Também serviram como sinal para João Batista confirmar que Jesus era o Cristo. João veio e pregou. Aí perguntaram para ele: Você é o Cristo? Ele falou: Não. Virá um que vem após mim, como acabamos de falar no ponto 1, que será mais poderoso que eu. Eu sou apenas a voz do que clama no deserto, como profetizou Isaías. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E Jesus, em determinado momento, então é batizado por João. João até se nega a princípio a batizá-lo, mas Jesus falou que precisava cumprir a justiça. E no momento do batismo do Espírito Santo, no batismo nas águas de Jesus, a Bíblia nos mostra a presença do Pai, falando: Este é meu filho amado em quem me comprazo. A presença do Espírito Santo descendo em forma corpórea de pomba, e a presença do Filho descendo as águas batismais, para confirmar também a pregação de João Batista, porque João Batista ele pregou a vinda do Messias, aquilo que os judeus estavam esperando no Antigo Testamento e no início do Novo, agora estava acontecendo através o Cristo estava ali, e eles precisavam crer, falava de arrependimento, e o Espírito Santo estava totalmente nesta obra. Agora vamos ver, seguindo, nós já vemos que lá no nascimento de Cristo, no ponto 1, na vida de João Batista, até antes do nascimento, na vida de João Batista, na vida de Isabel e de Zacarias, na vida de Maria, na vida de Simeão e Ana. Depois vemos no momento que Jesus inicia seu ministério, com o batismo nas águas, a presença do Espírito Santo em forma corpórea de pomba. E agora vamos ver o Espírito Santo na tentação de Cristo. Após o batismo nas águas e cheio do Espírito Santo, Jesus foi impelido pelo Espírito ao deserto e lá foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Lucas 4, de 1b, 4, de 2a. Neste período, manteve a comunhão com o Pai e se fortaleceu por meio da oração e jejum. A vitória do Senhor sobre a tentação demonstra que ele estava capacitado para cumprir o seu ministério. Cristo venceu o diabo pelo poder do Espírito e da palavra de Deus. Então, antes de Jesus começar efetivamente o seu ministério, ele foi levado ao deserto, impelido pelo deserto para o Espírito Santo, passou um momento de 40 dias e 40 noites em oração, em jejum, buscando a face do Pai. Lembrando que Jesus, quando esteve nessa terra, ele era 100% Deus e 100% homem. Isso nos ensina também, se ele buscava, se ele orava, se ele jejuava, nós também temos que fazer a mesma parte. E se ele foi tentado pelo diabo, nós muito mais seremos ainda. E aí, como ele venceu, é a mesma maneira que nós vamos vencer. Ele venceu pela ajuda do Espírito Santo, porque ali ele estava se fortalecendo espiritualmente, como aqui o texto nos diz, se fortaleceu por meio da oração e jejum, e através da palavra, porque o diabo usou erradamente a palavra para distorcer aquilo que a palavra dizia, e Jesus, aplicando corretamente a palavra, desfez toda a obra do diabo naquele momento, e o diabo teve que se retirar. Foi a única vez que Jesus foi tentado? Não, Jesus foi tentado durante todo o seu ministério, e nós também seremos tentados, mas a Bíblia diz que junto com a tentação, Deus nos proveu o escape para a glória do seu nome. Então, aqui vemos mais um momento da ação do Espírito Santo no ministério de Cristo. E vamos encerrar esse primeiro ponto com o Espírito Santo e a missão de Cristo. Vencida a tentação do deserto, Jesus voltou a Galiléia conduzido pelo Espírito. Você vai ler lá os textos, eu até vou ler aqui, meu irmão, para que a gente possa... A gente passa por um texto, não lê, e a gente fala, isso aqui é um estudo bíblico, O autor da lição, o pastor Douglas Batista escreveu a lição, mas é um estudo bíblico. 4:14. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia e sua fama correu por todas as terras em redor. Então, ele aqui na terra, nas suas decisões, nas suas ações, nas suas atitudes, ele é sempre guiado pelo Espírito Santo. Após ministrar em algum lugar, dirigiu-se para Nazaré. Na sinagoga, abriu o rolo de Isaías
leu a mensagem que dizia: o Espírito Santo é sobre mim. Vamos ler essa mensagem aqui, porque é muito importante também. 4:18. Vamos lá. 4:18. Olha o que Jesus leu lá na sinagoga. O Espírito Santo é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os povos, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar a liberdade aos cativos, dar vista ao cego, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E quando ele fechou o livro e tornou a dar o ministro da sinagoga, assentou-se aos olhos dele, na sinagoga estavam fitos nele, e ele disse: hoje se cumpriu a escritura em vossos ouvidos. Esse texto está em Isaías 61, 1 e 2. Que, logicamente, essa palavra se falava sobre o Messias, e Jesus, ao lê-la e dizer que se cumpriu, ele acrescentou-se, ele falou que ele era o Messias. Ao terminar a leitura, o Senhor disse: hoje se cumpriu a Escritura. Aqui o Senhor declara que a unção do Espírito qualifica seu ministério de evangelizar, curar, libertar e restaurar os pecadores. Essa é a ação de Cristo. É assim que ele faz. Assim que ele fez na terra, ele continua fazendo hoje através de sua igreja. Veja, irmão, nós estamos estudando aqui Lucas e Atos, um modelo pentecostal. Primeiro vemos a vida de Cristo, seu ministério, guiado pelo Espírito Santo. No ponto 2, que vamos estudar no segundo vídeo, e o ponto 3 também, nós vamos ver o Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo no ministério da igreja. Não cessou os dons, não cessou o batismo com o Espírito Santo, nada disso cessou a ação do Espírito Santo sobre a igreja. Continua hoje e nós devemos buscá-lo. Isso nós vamos estudar. Então, peço aos irmãos que depois vejam esse primeiro vídeo, e depois vejam também o segundo, para que possam aprender aquilo que Deus quer nos ensinar através dessa lição. Só para, antes de terminar, a sinopse, o resumo do ponto 1 é: a unção do Espírito Santo esteve presente na vida e ministério do Senhor Jesus, capacitando a cumprir a missão pela qual Deus Pai o havia enviado. Então terminamos esse primeiro vídeo, depois vamos ter um segundo vídeo estudando o ponto 2, o ponto 3 e a conclusão.